Você tem vontade de ter uma lavanda linda em casa, mas não sabe como cuidar da sua planta? Fica aí que hoje eu vou te contar todos os segredos para você ter uma lavanda maravilhosa e durante muitos anos na sua casa. Para quem não me conhece, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a cultivo de plantas, jardinagem, paisagismo, dica de ornamentação com plantas. Se você gosta desse assunto, não deixa de se inscrever no canal e de tocar o sininho. Toda semana eu posto vídeos novos para você. A lavanda é uma planta que faz parte de uma família chamada Laminaceae. Essa é a 7ª maior família botânica do mundo. Essa é a família em que a gente encontra a maior parte das plantas aromáticas que a gente usa tanto em paisagismo quanto na nossa horta, como por exemplo o hortelã, o alecrim, a sálvia e obviamente a lavanda, que é o tema do nosso assunto de hoje. A lavanda é uma planta originária das áreas mediterrâneas da Europa. As áreas mediterrâneas da Europa vão ali do sul de Portugal, pegando ali todo o mar Mediterrâneo até chegar ali perto da Turquia. Aquela é uma região que tem um clima muito específico, que é o clima em que a lavanda melhor se adapta, que é o que a gente chama de clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele tem duas características básicas. É um verão ameno e relativamente seco e um inverno chuvoso. Por isso que essa planta não se dá bem em todos os tipos de lugar. Ela não se dá bem, por exemplo, em climas muito tropicais, de muita umidade, muito calor. Ela precisa de ter, ao longo do ano, essa leve variação entre seca e chuva. Então, por isso que em alguns lugares, assim, do sudeste, centro-oeste do Brasil para baixo, ela se adaptou muito bem. Porque a gente tem algumas épocas do ano que são secas e frias, seca e quente, e tem algumas épocas do ano que fica mais ou menos quente, mas ainda assim tem algumas chuvinhas, então se assemelha um pouco ao clima mediterrâneo. Não posso dizer que aqui no Brasil a gente tem alguma região com clima mediterrâneo, não é isso. Mas existem alguns lugares em que se aproxima disso e é por isso que essa planta se deu bem. Mas nem todas. Existem mais de 40 espécies de lavanda no mundo e só essas duas aqui que se adaptaram bem ao Brasil. Essa aqui que está na minha mão esquerda é a lavândula dentata. Se vocês repararem bem, a folha dela é cheia de dentinhos e ela é mais crespa um pouquinho. Essa também é conhecida como lavanda inglesa, essa também é conhecida como a lavanda francesa, é a que é amplamente encontrada na região da França. A outra também que se deu super bem aqui no Brasil é a lavândula angustifolia, também conhecida como lavanda inglesa. Ela tem a folha lisa e é um pouquinho mais acinzentada que a lavanda francesa. As duas se dão bem aqui no Brasil, mas de novo, não em qualquer clima, tá? Se você mora numa região muito quente e úmida, pode ser que você tenha dificuldade para cuidar um pouco dessa planta, porque ela exige temperaturas mais amenas e um período aí de seca um pouquinho maior. E por que essa planta está fazendo tanto sucesso aqui no Brasil? Existem algumas características dela que são muito desejadas quando a gente vai fazer um jardim ou quando a gente quer uma planta para cuidar, né? Primeiro, ela é uma planta de sol pleno. Você não pode colocar essa planta dentro de apartamento. Quer dizer, você até pode, só que a chance dela dar flor vai ser quase zero e dela morrer vai ser muito alto, porque ela é uma planta que precisa de pelo menos, e é pelo menos assim, bem pelo menos 4 horas de sol por dia. O ideal é de 6 horas para cima, de 6 a 8 horas de sol diário nessas plantinhas, tá? E o solo é um solo alcalino. Ao contrário do que a gente fala aqui para a maior parte das plantas tropicais, que exigem solo neutro, né? A lavanda ela gosta de um solo mais alcalino, significa mais para básico. Então, se você mora numa região cujo solo seja muito ácido, é necessário corrigir o solo para conseguir plantar a lavanda, porque senão ela não vai dar certo.
Uma outra característica dessa planta é que ela precisa de solos muito drenáveis. Ela não gosta de solo encharcado. Então, solos que tenham a porosidade muito pequena, que sejam solos que retenham muita água, vai danificar. Esses solos vão prejudicar o desenvolvimento da sua planta. Então, você nunca vai ter um desenvolvimento pleno da sua lavanda, porque o solo sempre vai ficar muito encharcado. Como que você corrige isso? É quase como fazer um solo para suculenta. Às vezes as pessoas, os clientes em que eu especifico a lavanda falam: nossa, está colocando muita areia, será que não tem problema? Eu falo: não, não tem. Porque a lavanda, ela não gosta de solos encharcados. Você precisa preparar um terreno mesmo para a água drenar. A água precisa passar mesmo pelo pote. E ela não pode ficar com o solo encharcado de jeito nenhum, tá? Além disso, ela não precisa de um solo altamente rico, como a gente utiliza geralmente para as plantas tropicais. Ela é uma planta que é muito resistente. Nos hábitats naturais, assim, na região ibérica, ali no sul de Portugal, na França, nossa, está enchendo É só a gente chegar com a lavanda que enche de borboletas e abelhinhas. Ai, que delícia! Maravilha! Fechando. Os solos dele, essa planta dá até em lugares muito pedregosos. Então, assim, não é uma planta que exige uma matéria orgânica muito rica. Você não precisa colocar. Mesmo porque quando você enriquece muito o solo com matéria orgânica, a matéria orgânica ela é fina. A natureza da matéria orgânica é segurar água, é reter água. Se você enriquece muito o solo da sua lavanda, você vai ter que colocar também muito mais areia para soltar esse solo, porque a matéria orgânica, se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre drenagem, eu explico perfeitamente como fazer uma boa drenagem e o que a matéria orgânica faz para segurar a água. Então, se você quer entender um pouco mais, eu vou deixar o card aqui em cima. Por isso que você não pode enriquecer muito a terra da sua lavanda, porque a terra da sua lavanda muito rica vai segurar muita água e aí vai apodrecer a raiz, dando fungos, e a sua planta vai morrer. Historicamente a lavanda ela dá flor durante o verão. Nos países em que ela é originária, mais ou menos agora no meio do ano, né, que é o verão no hemisfério norte. Aqui no Brasil, ela não segue muito essa regra de dar flor só no verão, apesar de que agora no verão ela vai explodir muito mais em flor. A gente está no final da primavera, eu estou gravando esse vídeo no final de novembro. A gente está aí quase terminando a primavera e a gente vê que a planta está dando alguns botões. Só que se a gente cuidar bem dessa planta, é capaz que no verão ela vai triplicar a quantidade de flores que ela tem aqui. E eu já vou falar para você daqui a pouco o que é cuidar bem dessa planta, tá? Mas então, aqui ela não tem um período certo de floração, o que significa que não existe um período certo para sua poda. Porque, em geral, quando a gente fala de poda de lavanda, é para estimular a floração, para a produção de óleos ou para ela simplesmente ficar bonita. Como a floração geralmente é no verão, a gente poda no começo da primavera para que chegue no verão a floração esteja completamente abundante. No caso aqui, como isso não se aplica, a gente pode podar em qualquer época do ano, tá? Mas existem, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu explico as melhores épocas para você podar as suas plantas. E existe um fundamento teórico a respeito de por que podar no começo da primavera e em meados do outono. Você poda no começo da primavera porque a planta ela tá naquele período em que ela está programada geneticamente para se desenvolver. Então, se você poda, tudo que ela vai fazer é crescer, dá ramos laterais. Se você poda aqui, faz a poda apical dela, ela vai encher aqui, vai desenvolver brotos laterais e vai ficar mais cheinha. E no meados de outono, ela já está com todo o seu desenvolvimento, já desenvolveu tudo que tinha que desenvolver na primavera e um pouco do verão também. E agora, em meados de outono, ela está um pouco em dormência, o que também é bom, porque você não estressa muito a sua planta, porque ela já está meio dormente mesmo. Você poda em meados de outono e ela também se dá bem para esperar a primavera e começar a crescer loucamente. No caso da lavanda, você pode seguir essa mesma regra. Você pode podar a sua lavanda nas primaveras ou em meados de outono. Mas o importante é
podar a sua planta, porque a gente não quer que a planta fique lenhosa. Não sei se você já tem lavanda há muito tempo ou se você já viu, muitas vezes a lavanda ela fica com aqueles lenhos grossos e ela vai começando a ficar aberta. Ela fica quase parecendo um arbusto morto, cinza, meio amarronzado. As flores nunca ficam roxas como a gente vê, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, ou até mesmo aqui na Argentina, que também é um lugar que tem tradição de cultivo de lavanda. Por que a gente não vê isso nas plantas que a gente coloca nos nossos jardins ou que as pessoas colocam aqui no Brasil? Bom, existe um motivo para isso, né? A gente sabe que a lavanda é um cultivo relativamente novo aqui no Brasil. Vamos dizer aí que de uns 7 anos para cá que ela ficou mais popular. A produção de lavanda começou a aumentar bastante aqui no Brasil. E por conta disso, existem muitas coisas que a gente não sabe sobre essa planta. Então, pensando nisso, eu procurei em muitos sites. Existem sites aqui muito legais. Existe um lavandário no interior de São Paulo, que é um site muito bom, em que eu comecei a procurar sobre a lavanda, só que eu fui um pouco além. Porque eu sei que tradicionalmente quem cultiva lavanda são os ingleses, os franceses, tem muito cultivo nos Estados Unidos, na Austrália e na Argentina. Então eu fui procurando em sites especializados em lavanda, como cuidar dessa planta para que ela tenha uma vida útil maior. A lavândula dentata, que é essa aqui, as pessoas aqui no Brasil, e eu vi sites grandes, YouTubes grandes, dizendo que ela tem uma vida útil de 1 ano e meio. Só que eu achei em sites especializados em lavandas na Inglaterra, que fala que essa planta tem uma vida útil de 6 a 7 anos, mas que isso tudo depende de poda. Então a primeira coisa que você tem que entender para você ter uma lavanda bonita durante vários anos na sua casa, uma planta bonita, assim, frondosa, cheia, é que você precisa podar anualmente a sua lavanda. E não é uma podinha assim, puf, na pontinha não, é uma boa poda e eu vou mostrar. Eu comprei 2 aqui para explicar para vocês como que é essa poda, como que ela deve ser feita. Você deve podar a sua planta. Por quê? Quando você não poda a sua planta, ela começa a desenvolver o que a gente chama de lenho. Lenho na planta é quando a planta começa a ficar com o caule grosso, parecendo madeira. Pois é, quando a lavanda começa a desenvolver e ficar com esse lenho, 2 coisas vão acontecer com ela. Primeiro, ela nunca vai ficar daquele jeito frondoso, redondinho, cheio de flores em volta. Ela vai ficar aberta e quanto mais ela abre, mais seca ela fica. Então as folhas vão se desenvolver menos e a floração vai ser cada vez menor. Então você compra uma lavanda bonita assim no viveiro, ela vem com algumas plantas, mas no ano seguinte ela já está toda aberta, ela já não fica mais bonita, já não dá mais flores. Por quê? Porque você não podou. Gente, eu esqueci o que eu estava dizendo. Então, recapitulando, quando você não poda a sua planta, 2 coisas acontecem. A primeira, a floração dela nunca vai atingir o potencial. E segunda, as folhas vão ficando cada vez menores. O que dá uma terceira característica, que é a vida útil da sua planta cai drasticamente de 5, 6 anos para 1 ano e meio. Então existem plantas que a gente não pode mexer, mas existem plantas que adoram ser mexidas e a lavanda é uma delas. A lavanda é uma planta que você tem que ter uma manutenção anual. Todo ano você tem que podar a sua planta, tá? Quando você podar a sua planta, é necessário adubar. É aí que você também aduba. Você pode colocar um adubo mineral e você coloca um humus de minhoca. O humus de minhoca eu sempre coloco 200 gramas por metro quadrado. É o que eu uso geralmente nos canteiros que eu faço. E para um vaso pequeno, 1 colher de chá é mais que o suficiente, tá? Então bora para a parte que realmente interessa. Como podar a sua lavanda. O que a gente não quer que o que a gente não quer que aconteça com a planta, o que já está acontecendo aqui. Não sei se você reparou, mas essa planta ela tá meio cônica. Aqui ela fica mais fina, aqui ela enche e aqui ela começa a afinar de novo. Eu não quero isso, eu quero que a minha lavanda fique com o formato de bolinha,
Porque quando ela fica com formato de bolinha, ela todinha vai dar flor, nas laterais, aqui em cima e tal. Se ela fica nesse formato cônico, você vê que a floração dela vai ficar só aqui em cima. E essas laterais não vão ter floração. Então eu quero que ela fique com formato de bolinha. E esse é o ideal para que você pode a sua planta todo ano. Todo ano você vai podar a sua planta para que ela sempre mantenha esse formato de bolinha. A não ser que você queira que ela fique arbustiva, mas lembre-se, se você deixar a sua planta crescer sem poda, a vida útil dela vai cair aí para 1/3, tá? E aí, o que as pessoas, o que os lavandários no exterior e os sites de lavanda recomendam? Que quando a gente for fazer a poda, que a gente sempre pode 2/3 e deixe só 1/3 da planta aqui, né? Pode 2/3 e deixe 1/3 da planta. Uma vez por ano você faz essa poda. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, não acredito que você vai sacrificar essas florzinhas que vão abrir daqui a pouco. Não acredito que você vai cortar, a planta tá enorme já e você vai cortar. Eu vou cortar porque eu não quero esse formato, porque se eu deixar essa planta crescer desse jeito, essa aqui já está formando lenhos e se eu deixar, ela vai cada vez ficar mais pelada aqui embaixo e vai dar pouquinhas flores e folhas aqui em cima e essa aqui vai para o mesmo caminho. Ela vai formar o lenho aqui embaixo, ela já está começando a ficar mais peladinha aqui embaixo, tá vendo que as folhas aqui já estão menores e ela não está se desenvolvendo bem aqui embaixo e formando só aqui em cima. Então, se eu não fizer isso, eu vou perder a minha lavanda e não é isso que eu quero. Eu quero que essa planta dure muitos anos e que agora, no meado do verão, lá para final de meados de janeiro, começo de fevereiro, ela fique todinha cheia de flor. Então, bora lá, gente. Como que a gente poda? 2/3. Eu vou botar 2/3 e vou deixar 1/3 aqui. Você escolhe o galho e vai, sem dó. O que você está fazendo? Você está podando a sua planta para que ela fique no formato que você quer. Além do mais, você está estimulando que a floração, que os ramos laterais comecem a se desenvolver. Então, por mais que você fique com dó, não fique. Isso vai ser bom para ela. Ela começou a ficar um formato mais redondinho. Tá vendo que aqui tem alguns que ainda não estão redondos? Então a gente vai lá e corta. Tá quase morta, gente. Tá quase. Isso aqui não vai se recuperar, você podou demais, vai sim. Tá vendo o que já está acontecendo com essa planta? Eu comprei ela de propósito porque eu queria mostrar para vocês. Ela já está formando um lenho aqui. Se eu deixar essa planta crescer desse jeito, ela vai ficar cada vez mais grossa e a vida útil dessa planta vai cair muito. Então, não fique com dó, pode. Eu estou colocando tudo aqui. E não fique com dó também não, porque isso aqui você pode tirar essas folhas e aqui a gente tem um nó. 2 nós, você pode enterrar esse nó e fazer uma nova muda. Ou você pode deixar ele assim para baixo, juntar um buquê, deixar secar, colocar depois no saquinho e perfumar o seu armário. Laís, eu não tenho coragem. A minha lavanda tá linda. Se você não tem coragem de podar a sua planta, assim, no caso 2/3, pode pelo menos as flores, tá? Você comprou e você quer que a sua lavanda dê mais flores agora no verão, aproveite e tire aqui as flores dela e guarde também, deixe para secar ou coloca na composteira ou... Eu acho que isso aqui você pode deixar secando assim, depois faz um buquezinho para perfumar o seu armário. Mas no caso, como eu quero que a minha planta fique em formato de bolinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar, puxar e ó, podar. No colo, que delícia, gente. Deixa eu deixar aqui porque eu vou pôr para secar. Olha só como é que ela já começa a formar um formatinho de bolinha.
Aqui eu vou tentar arredondar mais para que ela fique cada vez mais boludinha. Sem dó. Pode ir com fé. O difícil é, depois que a gente começa, o difícil é parar. Aqui nas laterais. E pronto. Você pode pegar depois uma tesourinha mais fina. Eu vou pegar depois e vou cortar assim, com uma tesourinha mais fina para ela ficar bem redondinha. Pronto, gente, é isso. Eu sei que dá medo, eu sei que muita gente não vai querer fazer, mas acredite em mim. Isso aqui vai fazer com que a sua planta daqui uns próximos 3, 4 meses fique o dobro de espessura, bem mais gordinha e com muito mais flores. Se você quer ver, quer acompanhar como que ela vai ficar, me acompanha aqui no canal, não deixa de se inscrever, que lá para final de janeiro, começo de fevereiro, eu vou postar como é que essa lavanda vai estar, vou dar um update aí dela para vocês verem como que ela vai ficar muito mais bonita. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, não deixa de se inscrever no canal e compartilhe se você acha que essa informação é importante para alguém. Até a próxima, pessoal! Tchau!